Boa noite, meus amigos, amigas. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome é Legene Mirhan, eu sou sociólogo, formado há 40 anos e professor universitário aposentado, autor de alguns livros, 9 no total, e 4 relacionados mais diretamente à sociologia. Eu Esse pronunciamento que eu resolvi fazer neste momento está relacionado com mais um ataque entre muitos que o Brasil, o povo brasileiro vem sofrendo desde a posse desse presidente fascista, com seus ministros da educação e outros ministros também fascistas, desde janeiro de 2019. E o mais recente ataque diz respeito ao fim do apoio, financiamento, investimentos nas escolas e cursos que formam sociólogos, portanto, os bacharelados de ciências sociais e os cursos de filosofia em todo o Brasil, especialmente nas universidades federais. Eu tenho uma vida dedicada não só à defesa da profissão do sociólogo, como há mais de 40 anos, ainda como estudante, a defesa da obrigatoriedade do ensino de sociologia. Eu, assim, rapidamente, esse foi o meu primeiro livro relacionado com as entidades de sociólogos e sociologia no Brasil, né? Ele já tem mais de 15 anos, né? Este aqui é um livro meu também relacionado com o mercado de trabalho do sociólogo e socióloga no Brasil. É o único livro, 300 páginas, que trata de toda a história da profissionalização da nossa ciência no Brasil. E mais recentemente, em 2004, eu organizei esse livro sobre sociologia e filosofia no ensino médio como disciplinas obrigatórias. Em 2004, 3 anos depois exatamente que Fernando Henrique Cardoso, então presidente em 2001 e dito príncipe da sociologia, havia vetado a nossa primeira tentativa de tornar obrigatório o ensino de sociologia e filosofia. Este livro já é mais recente, ele é de 2015 e ele vem após a sanção presidencial sobre o governo Lula, do presidente operário, portanto, o dito príncipe da sociologia vetou e um operário sancionou a obrigatoriedade do ensino de sociologia no Brasil, que foi em 2008 a Lei 11.684, de 2 de junho de 2008. Portanto, esse livro aqui, ele sai depois da aprovação da lei. Eu tive uma vida, uma participação muito direta nessa história da luta pela obrigatoriedade. Queria aqui fazer um pequeno retrospecto para vocês, especialmente no ano que começa em dezembro de 1996, portanto há 22 anos, quando a LDB, Lei das Diretrizes de Bases da Educação Nacional, a nova LDB, foi sancionada sob o governo, o primeiro governo de Fernando Henrique. Eu havia sido eleito presidente da Federação Nacional dos Sociólogos um mês antes, e em novembro de 1996, e um mês depois a lei. Só que a lei já surge com um problema de interpretação em um de seus artigos sobre que passamos a discutir intensamente nos cursos de ciências sociais, passamos a discutir com a sociedade, nas escolas. Havia um dos artigos, o artigo 37, que dizia que os egressos dos cursos
de ensino médio no Brasil deveriam demonstrar conhecimentos de sociologia e filosofia. Ora, para qualquer bom entendedor, quando o legislador escreve isso, só tem uma forma dos formados no ensino médio demonstrarem conhecimentos sobre o ensino, sobre duas ciências, sociologia e filosofia, é eles estudando a disciplina. Isso estava absolutamente claro. No entanto, o neoliberalismo em voga no Brasil, uma época em que o Brasil era completamente subordinado aos Estados Unidos, ao modelo neoliberal, ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, que agora novamente se repete. Quem manda no Brasil são os Estados Unidos. Era uma época, então, os que eram do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação diziam, não, esse artigo não quer dizer que os alunos têm que ter a disciplina. Eles podem estudar sociologia e filosofia transversalmente. Uma barbaridade. E aí, no primeiro ano seguinte, de 1997, já como presidente da federação, o saudoso deputado Padre Roque, do PT do Paraná, sociólogo, formado na sociologia e política em São Paulo, filósofo, apresentou uma lei que obrigava o ensino de sociologia e dava uma nova redação a esse artigo, para não deixar dúvida. Né? A redação fica obrigatório o ensino de sociologia e filosofia em todas as escolas do ensino médio no Brasil. Bom, fiquei amigo do Padre Roque, viajamos o Brasil, fizemos várias palestras, conferências juntos. No meu congresso de 99 em Salvador, na Bahia, onde eu fui reeleito presidente da federação, ele era o convidado mais importante do congresso, né, que tivemos a honra de ser aberto pelo grande sociólogo Emir Sader, na época professor da UERJ, hoje aposentado. Essa luta foi vitoriosa na Câmara dos Deputados, passou por unanimidade na Câmara dos Deputados e chegou ao Senado em 2001 e mais ou menos assim no final de setembro, começo de outubro, houve um embate muito grande no Senado. E eu estive em várias sessões, visitei todos os líderes dos partidos políticos, sem nenhuma exceção. E acho que nós devemos, como quando representamos segmentos da sociedade para fazer política ampla, não podemos discriminar absolutamente nenhum partido, nenhum líder, etc. Então, apertei a mão de todos os líderes. E havia uma orientação do governo Fernando Henrique para que o Senado, a base do Senado, vetasse essa proposta do deputado Padre Roque, que já tinha sido aprovado na Câmara. Essa orientação, apesar de o governo Fernando Henrique ter uma maioria avassaladora no Senado, nós vencemos a batalha contra a orientação do governo por 40 votos a 20. O líder do governo à época, Romero Jucá, que aliás era o mesmo líder nos últimos 40 anos da vida política, governo de esquerda, direita, de centro, tudo, ele era sempre o líder. Nunca me esqueço, ele pega o microfone e fala: o governo orienta para a base rejeitar esse projeto. E vencemos, 40 a 20. Alguns dias depois foi para a sanção presidencial. Fernando Henrique, dito príncipe da sociologia, escolhe um dia 8 de outubro, né, dia que Ernesto Guevara, conhecido como Che, foi assassinado na Bolívia, e veta integralmente essa legislação. Sob pressão do Fundo Monetário, sob pressão do Banco Mundial, né, este último livro meu, há um capítulo de uma colega que eu organizei o livro, onde ela trata as razões do veto. Né? Esse livro está ainda em catálogo disponível, vocês podem solicitá-lo. Ele é como se fosse paradidático. O anterior vendeu 30 mil, né? Esse não chegou a tanto, mas ele é utilizado por professores nas escolas. Né? Então, as razões do veto. E aí nós orientamos os estados, que é o que diz naquele livro de 2004,
a luta volta-se para os estados. Então, introduzir nos vestibulares, introduzir a disciplina via Conselho Estadual de Educação, né? Introduzir a disciplina via norma administrativa de uma Secretaria de Educação de um estado governado por algum governador ou governadora progressista. Então, nós fomos ganhando pela beirada. Quando ele vetou em 2001, 17 estados no Brasil já tinham algum mecanismo administrativo ou lei estadual aprovada na sua própria Assembleia que já obrigava o ensino de sociologia e filosofia. Aí Lula toma posse em 2003. Nós, então, um deputado maranhense do Partido Socialista Brasileiro, médico, não é? Nada a ver com sociologia e filosofia, Dr. Ribamar Alves, também com quem eu fiquei amigo, nós, então, ele apresenta esse projeto. Eu já não era mais presidente da federação, portanto, não tinha essa relação direta não foi um pedido meu, nem da federação à época, a federação tinha outro presidente, mas fiquei amigo também do Dr. Ribamar, que inclusive faz o prefácio do livro, né? Agradeço muito o apoio que ele deu para os sociólogos e sociólogas brasileiros e professores de sociologia, e jogou um papel muito importante. De 2003 a 2008, 5 anos, nós tivemos também. Aí, em 2007, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo. Eu era vice. Quer dizer, eu deixei de ser presidente da federação, mas nunca deixei de estar na linha de frente dessa luta com meus e minhas colegas sociólogos e sociólogas de todos os estados, dos sindicatos de sociólogos nos estados, das associações de sociólogos, da Sociedade Brasileira de Sociologia, da Ampox, né? Era quase que a minha vida dedicada a isso, né? Bom, aí eu fui eleito presidente em 2007 e volto a presidente do Sindicato Sociólogo de São Paulo, volto a me dedicar mais intensamente à aprovação da nova lei, que acabou acontecendo exatamente no dia 2 de junho de 2008. Foi uma solenidade no Palácio do Planalto, no salão de eventos. O presidente Lula estava no exterior, em viagem, e o vice-presidente Alencar. Também tivemos uma grande honra de ele ter sido o presidente em exercício que sancionou a lei, uma solenidade muito bonita no Palácio, com o ministro Haddad, que deu apoio integral de 2003 a 2008. E faço aqui um parêntese, o ministro Haddad foi um grande entusiasta da aprovação dessa lei que altera a LDB, que deixa claro que era obrigatório o ensino de sociologia e filosofia. Esse ensino de sociologia não era uma novidade no Brasil, nunca podemos esquecer, e eu conto essa história nesses 2 livros específicos, quando Benjamin Constant, militar, positivista, militar de carreira, toma posse como ministro da Educação em 1891, né, do governo depois da Constituição, né, da Constituinte de 1891, Benjamin toma posse com o programa claro de obrigar o ensino de sociologia em todas as escolas. Na época não chamava ensino médio nem segundo grau, tinham outros nomes, né? Isso influência no positivismo de Augusto Comte na Europa, e Benjamin tinha essa influência. Infelizmente, 6 meses depois ele acabou morrendo, não pôde implantar essa sua proposta, não é? Mas de lá para cá, sociologia e filosofia foi uma realidade no Brasil inteiro, e o objetivo desse vídeo não é contar essa história, né? Bom, eu quero dizer que quando nós aprovamos a primeira vez da lei em 2001, nós coordenamos um manifesto nacional encabeçado pela CNBB, todos os bispos do Brasil, pela Ordem dos Advogados do Brasil,
pela Associação Brasileira de Imprensa e pelas 3 centrais sindicais. Só existiam 3 na época. Era como se dizer assim, a única coisa que unificava essas centrais sindicais era a favor da sociologia e filosofia no ensino médio. Mas os bispos, a ABI da imprensa, a OAB, CNBB e dezenas de entidades nacionais assinaram esse manifesto, o Conselho de Reitores, tudo, a sociedade era favorável. O jornal O Globo publicou na época um estudo, uma das pesquisas que nós tivemos acesso, e que mostrava duas coisas muito interessantes. A primeira é que os professores de sociologia e filosofia nas escolas médias no Brasil eram os mais queridos e os mais populares. E não é populismo, como essa direita costuma chamar. Esses professores falavam a linguagem dos estudantes e tratavam de temas relacionados com o seu dia a dia, com a sua vida cotidiana. Por isso eram mais queridos. Sem desmerecer, evidentemente, outras disciplinas, mas outras disciplinas, às vezes, têm uma complexidade, como física, química e matemática, que não necessariamente não faz os seus professores os mais queridos nas escolas, né? Então, a linguagem que os sociólogos e filósofos falavam com os seus estudantes os tornava os mais queridos, os mais populares. Mas teve uma outra pesquisa feita, ela não era obrigatório o ensino na época, né, em 2001, mas feito nas escolas que eram obrigatório, o Globo revelou uma outra pesquisa interessante. Os alunos que tinham essas 2 disciplinas nessas escolas, as suas escolas eram os que tinham o melhor rendimento no exame de ensino médio. Na época tinha lá outro nome, mas eles tinham um desempenho melhor, porque pensavam melhor, pensavam diferente, né? Pensavam fora da Matrix, né? Bom, dito isso, meus amigos, meus companheiros e companheiras, agora o governo fascista de Bolsonaro faz um ataque ao conhecimento, faz um ataque à ideia, às ideias, ao iluminismo, faz um ataque ao ensino da nossa ciência, que nos países mais desenvolvidos já é obrigatório há muito tempo, sociologia e filosofia. E ele faz um ataque não dizendo... Ele já mudou a obrigatoriedade no governo golpista de Michel Temer. Eles mudaram a orientação curricular nacional de maneira a voltar às tais famigeradas áreas de conhecimento e, de certa forma, a sociologia e filosofia já estava sendo... deixando de ser obrigatório já desde o golpe de 2016 com esse famigerado governo golpista de Michel Temer, né? Agora o Bolsonaro faz um ataque dizendo uma ofensa muito grande à nossa comunidade de ciências sociais. Bolsonaro diz então que orienta o seu ministro, 4 aspas de cada lado, da educação, esse fascista sionista de sobrenome Weintraub, né? Sionista, direitista, fascista, né? Nenhum vínculo com a educação brasileira, que virou ministro, né? Orienta que o MEC deixe de dar qualquer apoio, incentivo financeiro, a pesquisa, bolsas, a todos os cursos de ciências sociais e filosofia no Brasil. Isso é uma barbaridade, né? É a volta da Idade Média, é a volta da Idade da Pedra. Não quero aqui analisar o governo Bolsonaro como um todo, mas nós sabemos que nós estamos dando passo mais de meio século para trás. O governo Temer já jogou o Brasil para antes de 1943, quando acabou com a CLT. Agora esse governo obscurantista faz um ataque às ciências sociais e à filosofia. Então eu quero dizer que a nossa luta, companheiros, volta a ser a mesma luta de 2001. A unidade política nossa deve ter o espectro tão amplo contra o espectro como o espectro de forças que nós propomos nesse Brasil, formar nesse Brasil nesse momento, para derrotar esse obscurantismo, esse fascismo, chamado Frente Ampla. A Frente Ampla, para derrotar esse pensamento obscurantista nas universidades e defender com firmeza as ciências sociais, a sociologia e a filosofia, deve ser amplíssima.
devemos envolver novamente as igrejas no Brasil, a CNBB e a CONIC, que reúne todas as igrejas cristãs do Brasil, mas não só as cristãs, os espíritas, não é? O candomblé, a umbanda, todos os budistas, os muçulmanos, todos os religiosos no Brasil. Claro, religiosos progressistas, religiosos conscientes, religiosos que têm uma concepção de sociedade que apoia o saber, que se apoia o desenvolvimento científico, eles devem estar junto conosco, com as nossas entidades, a Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil, presidida pelo meu amigo, colega Newton Soares, carioca ele, e inclusive vou escrever um artigo a pedido dele, desse meu colega, para nós então voltarmos aí a tentar unificar esse movimento nacional. Mas nós temos que pedir apoio das 11 centrais sindicais existentes no Brasil. Na época eram 3, hoje são 11. Nós temos que pegar a assinatura das 11. E eu não tenho a menor dúvida, todos os 11 presidentes das centrais sindicais existentes no Brasil são a favor do ensino de sociologia e filosofia. Nós temos que pegar o apoio da UNE e da UBS, como na época eles deram, e continuam dando. Nós temos que pegar apoio de todas as entidades de jovens nesse Brasil, não é? Com destaque para o JS, União da Juventude Socialista, que é a maior organização de juventude no Brasil. Nós temos que pegar o apoio de todas as organizações de mulheres no Brasil, a União Brasileira de Mulheres, a Confederação de Mulheres do Brasil, a Marcha Mundial de Mulheres, todas elas, não tenho dúvida, são a favor do ensino de sociologia e filosofia. Mas temos que pegar apoio de todas as organizações comunitárias, bairros, CONAN, CMP, Central dos Movimentos Populares, né? E das entidades acadêmicas, Sociedade Brasileira de Sociologia, Associação Brasileira de Antropologia, Associação Brasileira de Ciência Política, a BCP, né? E a recém-criada ABEX, Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Não podemos deixar passar de forma passiva um ataque grosseiro, um ataque obscurantista, como esse feito neste exato momento da vida política nacional. Era isso, meus amigos, minhas amigas. Peço desculpa pelo vídeo longo. Eu estava devendo esse pronunciamento. Vou produzir artigos, vou ajudar a nossa federação a escrever uma nota. Estou à disposição para o que der e vier. Se há uma luta, muitas lutas justas nesse momento, mas esta luta, tenho absoluta convicção, ganhará apoio, simpatia total da sociedade brasileira e de todos os segmentos brasileiros, independente de siglas partidárias, independente de ideologias. Esta luta é uma luta que vale a pena e nós devemos travá-la. Um grande abraço, boa semana para todos vocês.